1 Samuel, capítulo 25. Samuel morreu, e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa em Ramá. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Calebe, chamado Nabal, na cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e a sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor e a sua família, e tudo o que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente, e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles, eles lhe contarão. Davi pede para que o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós e os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram o recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando. E Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homem que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: põe as suas espadas no cinto e todos obedeçam. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente. Nunca nos incomodaram e durante todo o tempo que estivemos com eles no campo, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo em que estivemos com ele, tomando conta do rebanho. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo seco, e pôs tudo sobre um jumento. Então disse aos empregados: vão na frente, eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento e de repente, numa curva, na descida, encontrou Davi e os seus homens, que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele paga a ajuda que lhe dei? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes de amanhecer. Então Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não deem atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e a vida do Senhor que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe.
e o entregue a seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e mandar matá-lo, o Senhor seu Deus o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso, mas ele vai jogar longe os seus inimigos como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Davi respondeu: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algo mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: Volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. De manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Louvem a Deus, o Senhor. Ele me enviou a Nabal, que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até o Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail reajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou o seu jumento e, acompanhada por suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Ainoã de Jezreel e agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Paute, filho de Laís, da cidade de Galim. 1 Samuel, capítulo 26. Alguns moradores de Chipre foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Aquila, em frente de Jessimum. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Chifre, com 3.000 dos melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Aquila, em frente a Jessimum. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Abissai, cuja mãe era Jeruia e cujo irmão era Joabe: Quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abissai. Assim, naquela noite, Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul e o encontraram dormindo no centro do acampamento e a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiram em volta de Saul. Então Abissai disse a Davi: Essa noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o desperte no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: Não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul. Seja quando chegar o dia de morrer, seja numa batalha, o Senhor me livre de levantar a mão
contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abissai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido, e ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que eles caíssem num sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, e a uma boa distância deles, e gritou para Abner e para todos os soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: Você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu seu chefe, o rei? Agora mesmo, alguém entrou no acampamento para matar o rei e o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem, onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava do lado da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou: Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que o Senhor continua a perseguir esse teu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Ó rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia se lhe for feita uma oferta. Mas, se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas. Pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde possa adorar somente deuses estranhos. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus, porque o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu? Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu: Eu errei, volte, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois essa noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então Davi disse: Aqui está sua lança, Senhor. Que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensará aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e que me livre de todas as dificuldades. Saul respondeu a Davi: Deus o abençoe, meu filho. Tudo o que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. 1 Samuel, capítulo 27. Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que eu posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre do perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aques, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com as suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aques: Se você é meu amigo, dê-me uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aques deu a Davi a cidade de Ziclac. Por isso, até hoje, Ziclac pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Girzitas e os Amalequitas que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde Sur até o Egito, matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gade e Aques lhe perguntava: Quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá e a tribo de Jeramel, ou a terra dos quemeus. Davi matava todos, homens e mulheres, para que ninguém voltasse a Gade e contasse o que ele e os seus homens haviam feito. Davi fez isso
todo o tempo em que morou com os filisteus. Ax confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. 1 Samuel capítulo 28. Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Ax disse a Davi: fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Ax. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado. Perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonho, nem pelo Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procurem uma mulher que seja médium, e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, respondeu eles. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e quando escureceu, foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher. Ele disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médiuns. Então, por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus o Senhor, pelo Senhor, Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, ele respondeu. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: porque o Senhor me enganou? O Senhor é rei Saul? Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Eu estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em um sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu: é que eu estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde, mas nem por profeta, nem por meio de sono. Foi por isso que chamei o Senhor para que me dizer o que devo fazer. Samuel disse: por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isso é, Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. E por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão, de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo dia até aquela hora da noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava apavorado, disse: eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que estou pedindo. Deixe que eu traga um pouco de comida, como alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada. Mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente ele concordou, levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado. Pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais e eles comeram. E naquela mesma noite foram embora.